Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso bom Deus. Uma semana que o Senhor nos dá a alegria de podermos viver, mais uma semana de vida e que você seja plenamente abençoado por Deus nesta semana. Hoje eu quero pensar com você a respeito de um texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Eu preguei sobre isso na semana passada e eu quero refletir um pouquinho com você hoje sobre esse texto. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, onde relata a história de Naamã. Diz assim o texto: Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Queridos, expectativa humana versus modus operandi de Deus. Deus tem a maneira dele de agir e nós temos as nossas expectativas. Agora, quando eu olho para esse texto, fica muito claro para mim que nem sempre o que vai prevalecer é aquilo que eu penso, ou seja, será do meu jeito. Nós temos que entender que muitas vezes será do jeito de Deus. Por isso nós precisamos aprendermos a fazermos, a agirmos, a pensarmos de acordo com a palavra de Deus para que possamos fazer do jeito de Deus. Esta história do capitão do exército sírio, Naamã, é uma história muito intrigante e muito interessante. O profeta fala com ele: olha, vai lá, mergulha 7 vezes no rio, mas o profeta manda alguém falar com ele. O profeta nem mesmo o recebe. O profeta manda alguém passar o que ele deveria fazer. E ele se sente indignado com isso, ele fica indignado com essa situação. Poxa, eu sou grande Naamã, capitão do exército, reconhecido pelo meu rei, o próprio rei me reconhece. E vem esse profeta agora e manda eu me banhar nas águas desse rio Jordão, que é mais sujo do que todos os rios que eu tenho na Babilônia. E agora ele vem querendo que eu mergulhe e nem se dá o trabalho de falar comigo. Ele vem e manda eu fazer isso, porque eu queria que ele viesse aqui, olhasse na minha cara e conversasse comigo e levantasse a mão e dissesse e me falasse: assim diz o Senhor, e assim tocasse no lugar da lepra e a lepra fosse curada. Era assim que eu queria que fosse feito, é assim que eu queria. Esta é a nossa expectativa, e a nossa expectativa nem sempre está alinhada com a expectativa de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, achando que é o jeito certo, achando que Deus vai fazer assim porque nós queremos. E a situação não é bem assim. Nós precisamos aprender a fazermos do jeito de Deus. Porque ainda que de maneira misteriosa Deus possa agir, nós precisamos confiar nele. Porque nós cometemos muitos erros. Nós cometemos muitos erros muitas vezes por não entender o que Deus está nos falando, da forma que Ele está nos falando e a forma que Ele espera que nós venhamos agir. Muitas vezes nós cometemos muitos erros por não aceitarmos as palavras de Deus, ou o mandamento do Senhor, ou as ordens do Senhor. Naamã recebeu uma ordem aqui, mas ele não queria que fosse daquele jeito. Ele queria que fosse do jeito dele. Ele tinha uma expectativa. E ele queria que tudo acontecesse conforme a sua expectativa, conforme a maneira que ele idealizou. Mas Deus nunca vai agir da forma que eu quero, só porque eu pensei, só porque eu idealizei. Então, por isso eu tenho que aprender a agir conforme a vontade de Deus. E não ficar esperando que Deus haja conforme a minha vontade. Muitos têm sofrido por isso. Deus é muito sábio e nós precisamos confiar na sua sabedoria e entendermos que tudo que Ele faz é perfeito. Ele é surpreendente nos seus modos operando, na forma que Ele age. E muitas vezes Ele não vai agir da forma convencional, da maneira que nós estamos acostumados a vermos Ele agindo e operando.
E muitas vezes nós queremos limitar a maneira de Deus agir. E é por isso que muitas vezes temos perdido o tempo da bênção, temos perdido promessas tremendas, temos deixado de sermos muito abençoados porque nós não entendemos a maneira que Deus age. E nós queremos limitar a forma da ação de Deus. Ficamos questionando, por que desse jeito? Por que não foi assim? Por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu aquilo? Ei, amado irmão, amada irmã, Ele é o Deus de toda a terra. Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Somos nós que precisamos aprender a termos a humildade de aceitarmos a maneira de Deus agir e obedecermos e agirmos conforme tal. Deus sempre vai velar pela sua palavra. Deus sempre vai velar por aquilo que Ele deixou dito. E nós não podemos ter a tola ingenuidade, ideia de acharmos que Ele vai mudar só porque eu e você queremos. Não vai. Então nós precisamos entender isso. Precisamos aprender a nos humilharmos diante de Deus, a compreendermos que Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que os seus métodos pareçam estranhos às vezes. Confie, acredite. Ele sabe o que está fazendo. Em 1 Pedro fala que aquele que se humilha ou humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, o exaltará. Agora a Bíblia também fala ainda nesse mesmo livro, no mesmo capítulo, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba do coração de muitos homens tem os afastado de Deus. A falta de humildade tem os distanciado das promessas e das bênçãos de Deus. Mas quando somos humildes, a humildade traz sobre as nossas vidas a graça e o poder e a ação de Deus. Naamã teve que se humilhar. Naamã teve que se humilhar e baixar as águas do Rio Jordão, se quisesse ser curado. E ele fez isso. Muitas vezes nossas vidas, muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo, nós teremos que fazer o mesmo. Precisaremos confiar no Senhor e fazermos conforme Ele fala, conforme Ele diz. Nós não podemos simplesmente ignorar o que a palavra de Deus fala e fazermos do nosso jeito e acharmos que Deus vai nos abençoar mesmo assim. Nós não podemos cometer a tolice de acharmos que podemos atropelar a palavra de Deus, passarmos por cima de tudo aquilo que está escrito na Bíblia e mesmo assim vamos poder contar com o favor de Deus. Não vamos, queridos. Nós não podemos ser tão tolos assim. Nós precisamos fazer do jeito de Deus. Naamã entendeu que do jeito dele não daria certo. Ele já tinha tentado todos os médicos da época, todos os deuses da época, e só foi em Deus. E quando ele aprendeu a fazer exatamente conforme a palavra do profeta, nós só vamos lograr êxito, só vamos conseguir vencer e alcançar o nosso milagre quando nós tivermos a humildade de aprendermos a agir e pensar e falar exatamente conforme a palavra de Deus, porque senão nós vamos cair no erro de ficarmos tentando fazer com que Deus faça o que Ele jamais irá fazer. Tenha um coração humilde e manso, que o Senhor irá te abençoar. Que Ele nos dê graça e nos abençoe. E que não sejamos orgulhosos, arrogantes, pretensiosos, achando que Deus vai fazer do nosso jeito só porque nós queremos, mas que tenhamos a humildade de aceitarmos a vontade de Deus e a palavra de Deus em tudo nas nossas vidas. Pai, obrigado por esta manhã, por esta palavra tão poderosa, por esta palavra que nos confronta, que nos tira da zona de conforto, que nos faz pensar sobre as nossas ações, sobre a maneira que vemos agindo, falando e pensando, para que o Senhor então possa se mover em nós e através de nós. Eu creio, Deus, que esta palavra certamente irá transformar a maneira dos teus filhos de pensar, de agir, para que eles possam fazer conforme a tua vontade e então alcançar tudo aquilo que eles esperam no Senhor e do Senhor. Assim, oro, Deus, pela vida de cada irmão nesta manhã, cada irmão, cada pessoa que será tocada e alcançada por esta palavra, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus.